Olá. Olha, para quem está de olho em montar um PC novo, ou talvez só fazer aquele upgrade de memória, o final de 2025 tá trazendo uma surpresa meio esquisita. Totalmente inesperada, né? Sim, normalmente essa é a época que a gente fica esperando promoção, certo? Black Friday, Natal. Exato, descontos em componentes. Mas o que a gente está vendo são notícias de aumentos. Aumentos contratuais de 15% até 20% nos preços de memórias NAND e DRAM. Isso. Parece, assim, totalmente o contrário do esperado para essa época. Ok, vamos investigar isso. O que exatamente está puxando esses preços para cima justo agora? É uma pergunta muito pertinente. Será que aquelas sonhadas ofertas de fim de ano para SSDs e RAM, sei lá, vão ficar só no sonho mesmo? Olha, é uma reviravolta bem atípica, viu? O quarto trimestre, historicamente, é um período onde os fabricantes ajustam estoques, né? Sim, para limpar o inventário para o ano seguinte. E muitas vezes, isso resulta em condições mais favoráveis para o consumidor final. Mas 2025 tá, assim, quebrando completamente essa lógica da estação. Pois é. Os sinais são claros de que a maré virou. E virou de forma bem significativa. Exato. E é por isso que a gente decidiu mergulhar fundo nesse assunto hoje. Nossa missão aqui é tentar desvendar as forças por trás dessa escalada inesperada nos preços da memória NAND. Que é a base dos nossos SSDs, pendrives. Isso. E da memória DRAM, a famosa RAM, né, que dá aquela velocidade para o sistema. Fundamental. E todos os dedos parecem apontar para uma direção principal: a explosão da inteligência artificial. É o que tudo indica. Vamos tentar entender como essa demanda gigantesca está impactando diretamente quem planeja comprar ou montar equipamento novo. Vamos lá. Esses números que você mencionou, esses aumentos de 15% a 20% nos preços contratuais para o último trimestre de 2025, eles são bem expressivos no mercado de componentes, viu? Imagina. A gente está falando, como você disse, da NAND Flash, que é crucial para o armazenamento rápido, né? E da DRAM, essencial para o desempenho multitarefa, para a velocidade geral dos sistemas. Certo. Um aumento dessa magnitude, e ainda mais nesse período do ano, é um sinal de alerta importante. Nossa, 20%. É um salto e tanto. E não é só teoria, né? Já tem movimentação concreta no mercado. Já tem, sim. Eu li que a Micron, que é uma das gigantes do setor, chegou a suspender temporariamente as cotações de DRAM e NAND. Isso mesmo. A justificativa foi que a demanda prevista pelos clientes estava, simplesmente passando da capacidade deles de fornecer. Exato. Um descompasso claro entre demanda e oferta. E a SanDisk, que foca mais em NAND, também já estava pressionando por aumentos ali na casa dos 10%, agora em setembro. Já vinha sinalizando, sim. Parece que a panela de pressão tá apitando alto mesmo. Sem dúvida. Essas ações dos fabricantes são sintomas claros dessa pressão intensa que o mercado está vivendo. Ok. E a raiz dessa pressão, o motor principal, é a demanda. Uma demanda, assim, avassaladora e crescente por infraestrutura de inteligência artificial. A tal da IA de novo. Ela mesma. Os grandes provedores de serviços em nuvem, os chamados CSPs ou hyperscalers, estão fazendo o que algumas fontes do setor descrevem como compras agressivas de memória. Compras agressivas. O que isso quer dizer na prática? Eles estão tentando garantir estoque a qualquer custo. Basicamente isso. E por que a IA precisa de tanta memória assim? Pensa naqueles modelos de IA generativa, sabe? Os que criam texto, imagem, sim. Tipo ChatGPT, Midjourney. Exato, eles são gigantescos e precisam processar volumes enormes de dados, tanto no treinamento quanto na operação do dia a dia. Muita informação mesmo. Isso exige 2 tipos de memória em quantidades massivas. Primeiro, NAND de alta capacidade, especificamente a 3D NAND, que oferece armazenamento rápido para esses dados todos. Certo, para guardar os modelos e os dados. E segundo, DRAM de altíssima velocidade, incluindo aí a HBM ou High Bandwidth Memory. HBM, essa é mais específica, né? Muito. A HBM é como se fosse uma autoestrada com múltiplas pistas ligada direto no processador de IA. Ela permite que ele seja alimentado com dados na velocidade absurda que ele precisa. Entendi. E a demanda por essa NAND 3D de alta densidade, por exemplo,
tá tão forte que os estoques desses chips específicos estão, assim, praticamente esgotados no mercado. Caramba! Esgotados? Praticamente. Entendi. Então não é só mais memória, é memória específica e de alto desempenho. Exatamente. E com esses gigantes da nuvem comprando de forma tão agressiva como você disse, o que sobra para o resto do mercado? Pra gente. É como se eles estivessem aspirando os chips disponíveis. É uma analogia que captura bem a situação, sim. A demanda dos hyperscalers por esses componentes específicos é tão intensa e tão estratégica para eles que eles não estão só comprando o que está disponível hoje. Eles já estão reservando a capacidade de produção futura. Como assim, futura? Tem relatos concretos, sabe? De que a capacidade da próxima geração de memória NAND da Samsung, a V9... Que nem saiu ainda, né? Exato. Só deve chegar ao mercado em 2026. E essa capacidade já estaria quase toda comprometida por esses grandes clientes de nuvem. Sério? Mesmo antes da produção em massa começar. E mesmo com alguns anúncios de adiamentos, como aconteceu com a versão V9 QLC, que foi adiada para o primeiro semestre de 2026. Peraí. Eles estão garantindo a produção de 2026 agora em 2025. Isso, nossa, demonstra um nível de urgência e uma visão de longo prazo impressionante. Totalmente. Mostra o quão críticos esses componentes se tornaram para os planos deles, né? Precisamente. E essa dinâmica do lado da demanda, claro, força uma reação estratégica do lado da oferta. Dos fabricantes de memória. Isso, os grandes, né? Samsung, SK Hynix, Micron, eles precisam decidir onde alocar a capacidade produtiva deles, que é limitada. Claro, não dá para fabricar tudo ao mesmo tempo. E a escolha lógica, do ponto de vista de negócios, é priorizar os produtos de maior valor agregado e com demanda garantida. Que seriam... Adrian para servidores e principalmente a HBM. A HBM tem margens melhores e contratos gigantescos com os data centers. Ah, ok. A lógica do fabricante faz sentido. Querem faturar mais onde a demanda está mais quente. Exatamente. Mas essa priorização tem um efeito colateral direto para quem precisa de memória mais comum, digamos assim, tipo DDR5 para um PC novo ou LPDDR para um smartphone, imagino. Exatamente. A consequência direta é uma redução na quantidade de wafers. As placas de silício, né? Isso, onde os chips são fabricados. Menos wafers dedicados à produção de memórias como DDR5 e LPDDR. Entendi. Isso cria o que os analistas do setor estão chamando de uma escassez estrutural. Estrutural. Essa palavra é forte. É. Porque não é só um soluço temporário de produção, sabe? É uma mudança na alocação de recursos que afeta a disponibilidade de forma mais prolongada. Complicado. E o interessante é que essa pressão se estende até para tecnologias mais antigas, como a DDR4. Até DDR4? Sim, mas por quê? Os estoques de DDR4 também estão sendo reportados como baixos, provavelmente porque a capacidade de produção que antes fazia DDR4 está sendo desviada para os chips mais novos e lucrativos, como o DDR5 e HBM. Faz sentido. É um efeito cascata. Exato. Escassez estrutural. Isso sugere que o problema não vai se resolver tão cedo, então. Pelo jeito, não. E já tem previsões de quanto essa escassez vai impactar os preços da RAM que a gente compra na loja? Sim, as consultorias especializadas já estão projetando isso. A TrendForce, por exemplo, que é uma referência na área, Conheço. eles estimam um aumento médio de 8% a 13% nos preços de DRAM convencional, tipo DDR5, já agora no quarto trimestre de 2025. 8 a 13%? Isso. E se a gente colocar o impacto da HBM na conta geral do mercado de DRAM, essa projeção sobe para uma faixa de 13% a 18%. Quase 20% só na DRAM convencional? É pesado. E tem sinais ainda mais preocupantes, digamos. Circulam informações de que a Samsung, uma das líderes, estaria planejando aumentos de até 30% nos preços de DRAM e NAND nos próximos meses. 30%? Uau! É um número bem alto. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o desenvolvimento contínuo de tecnologias ainda mais avançadas para IA, como a HBM4, que está prevista para 2026, Sim.
Isso pode significar uma disponibilidade ainda menor de memória DDR5 de ponta para o consumidor comum no futuro, porque a prioridade da produção vai continuar sendo esses chips mais avançados. Entendi. Essa realocação de prioridades na produção parece um efeito dominó mesmo, né? Começa lá na demanda de IA e vai derrubando as peças até chegar em outros tipos de componentes também. Com certeza, a escassez estrutural não se limita só aos chips de memória flash e DRAM. Não. Onde mais está pegando? Tem relatos de que o mesmo fenômeno está acontecendo com os HDs do tipo Nearline. Nearline. Aqueles HDs gigantes para data center? Isso, aqueles discos rígidos de altíssima capacidade usados massivamente em data centers. A falta desses discos estaria forçando os hyperscalers. Que precisam de muito armazenamento denso e econômico. Exato. Estaria forçando eles a acelerar os planos de transição para SSDs de alta capacidade. E aí entra outra sigla importante, QLC. QLC. Já ouvi falar. O que significa exatamente e por que é relevante nessa transição forçada? QLC significa Quad Level Cell. É uma tecnologia de memória NAND que permite armazenar 4 bits de dados por célula. Mais bits por célula significa mais capacidade no mesmo espaço, certo? Exatamente. O resultado prático é que você consegue SSDs com capacidades muito maiores e um custo por gigabyte potencialmente menor, comparado com TLC ou MLC. Ah, entendi. Então, com a falta de HDDs Nearline, os data centers estão se voltando mais rápido para SSDs QLC de alta capacidade, como alternativa de armazenamento denso. E isso, claro, aumenta ainda mais a demanda por chips NAND QLC. Bingo! Pressionando a mesma base de produção que fornece chips para os SSDs que a gente usa nos nossos PCs. Nossa, é uma cadeia de consequências mesmo. A falta de um componente força a adoção de outro, que, por sua vez, também já estava sob pressão. É um ciclo complexo. E imagino que isso não pare por aí, né? Deve afetar celulares, placas de vídeo também. Afeta, sim. O segmento móvel também sente o impacto. Já tem previsões de alta para as memórias LPDDR4X e LPDDR5X usadas em smartphones e tablets. Quanto? Falam em cerca de 10% de aumento só para LPDDR4X no último trimestre. 10% em memória de celular? E o mercado de placas de vídeo não escapa. Fontes indicam que a memória gráfica GDDR6... Que ainda está em muitas placas boas por aí. Exato, muito presente. Ela estaria sofrendo uma pressão de fornecimento ainda maior do que a nova geração GDDR7. Sério? Maior que a GDDR7? Por quê? Talvez porque a produção de GDDR6 esteja sendo reduzida para dar espaço para GDDR7 e outras memórias mais lucrativas como o HBM. Entendi. Isso pode significar que os preços das placas de vídeo que usam GDDR6 podem subir mais rapidamente ou ter menos descontos daqui para frente. Caramba! Então, quem tem placa com GDDR6, talvez o preço dela até suba no mercado de usados, ou as novas fiquem mais caras. É uma possibilidade real. E essa pressão toda na cadeia de suprimentos parece estar criando vencedores e perdedores bem claros, né? Com certeza. Mas um dado interessante sobre a Python. É uma empresa que talvez nem todo mundo conheça pelo nome. Mas é importantíssima. Faz os controladores de SSD. Exato. Eles reportaram uma receita recorde em agosto. Algo tipo quase 6 bilhões de dólares taiwaneses. Isso dá quase R$1 bilhão. Um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Um número impressionante. E eles atribuíram isso diretamente à forte demanda no mercado corporativo, não do consumidor final. E também a parcerias mais estreitas com os fabricantes de NAND. Faz todo sentido no cenário que a gente está descrevendo. Isso parece um sinal luminoso, né? De para onde o dinheiro e o valor estão fluindo agora. É um excelente indicador. Você conectou bem os pontos. O sucesso da Python nesse contexto ilustra perfeitamente como o valor está se concentrando em elos específicos da cadeia de suprimentos. Aqueles que servem aos data centers e IA. Exato. Aqueles que habilitam a tecnologia que está sendo demandada pelos data centers e pela infraestrutura de IA. Enquanto a disponibilidade e os preços apertam para os componentes voltados ao consumidor. A gente sente no bolso. Empresas que fornecem tecnologia essencial para o segmento corporativo, como os controladores de SSD de alta performance da Phison, estão prosperando nesse novo cenário. Mostra uma clara realocação de foco econômico dentro da indústria. Certo.
A dinâmica macro ficou bem clara. A IA está ditando as regras do jogo na indústria de memória. E tem gente ganhando muito com isso. Basicamente. Mas vamos trazer isso de volta para o nosso dia a dia. Para o chão de fábrica, ou melhor, para a loja de informática. O que tudo isso significa na prática para alguém que está agora mesmo pesquisando preço para montar aquele PC Games dos sonhos ou só dar um gás na máquina de trabalho com mais RAM ou um SSD maior? Olha, o impacto no varejo é a ponta final e é inevitável desse processo todo. Infelizmente. Se menos wafers estão sendo destinados à produção de SSDs e módulos de RAM para o consumidor, porque a capacidade está sendo direcionada para HBM, para DRAM de servidor, para NAND de data center, A oferta diminui na loja. a oferta diminui. E com a demanda do consumidor ainda existindo, né? Mesmo que não seja a demanda explosiva da IA, as pessoas continuam comprando PCs, fazendo upgrades. Claro. Aí a lei básica da oferta e procura entra em ação e empurra os preços para cima. Aquela pressão de alta nos preços que a gente vê nos contratos entre fabricantes e grandes compradores, ela acaba chegando no consumidor final na prateleira. E já dá para ter uma noção do tamanho do estrago no bolso. Sei lá, aquele SSD de 1 tera que a gente achava por uns R$650, R$700. Quanto pode virar? As projeções indicam aumentos sensíveis, sim. Aquele SSD NVMe de 1 tera que, como você disse, talvez fosse encontrado por R$650 numa boa promoção, com um aumento de 20%, por exemplo, pode facilmente passar para R$780. Ou até mais, dependendo do modelo específico, do varejista. Nossa, quase R$800 por 1 tera. É. Um modelo de 2 tera, que hoje talvez a gente ache na faixa de 1.100, 1.200, pode chegar perto dos 1.500. 1.500 por 2 tera. Dói no bolso. Dói. E quando a gente fala de kits de memória RAM, especialmente DDR5 de alta frequência, sabe, 6.000 MHz ou mais, Já não são baratos. já não são. Aquela barreira dos R$2.000 para um kit bom de 32 GB pode se tornar bem mais comum e até ser ultrapassada com mais facilidade por kits mais top de linha. Puxa vida. Isso levanta uma questão importante, né? Que você mesmo já tocou. As promoções de fim de ano. A Black Friday, o Natal. Aquela janela que muita gente espera para comprar hardware mais barato. Esses aumentos colocam tudo isso em risco. Colocam em risco considerável, sim. Aquelas tradicionais pechinchas de fim de ano, sabe? Especialmente para drives NVMe e módulos de RAM, que se tornaram até comuns nos últimos tempos. A gente meio que se acostumou, né? Exato, elas podem ser bem menos agressivas esse ano. Em alguns casos, para os produtos mais procurados e mais afetados por essa escassez estrutural, pode ser que a gente nem veja descontos significativos. Sério? Nenhum descontinho? Talvez muito pouco ou nada em alguns itens-chave. A era das grandes liquidações de memória pode estar entrando em pausa, pelo menos por enquanto. Que balde de água fria para quem estava planejando o upgrade para o fim do ano. É uma notícia difícil, sim. E aqui no Brasil a gente ainda tem a questão do câmbio, né? Que raramente ajuda. Com certeza, um fator adicional para nós. Se os preços já sobem lá fora em dólar, a conversão para o real, especialmente se a nossa moeda estivesse desvalorizada, como costuma acontecer, tende a amplificar ainda mais esse aumento para a gente aqui. Exato. O impacto pode ser duplo. Então, resumindo a situação para quem planeja comprar. O cenário exige, assim, atenção redobrada, olho vivo. Exatamente, o resumo da ópera é este. A demanda explosiva e estratégica por capacidade computacional para inteligência artificial está efetivamente remodelando as prioridades da indústria de semicondutores. O foco está claro nas memórias. Isso gera uma escassez que tem características estruturais, não é só algo passageiro, e o resultado é essa inflação de preços atípica para o final do ano, afetando toda a gama de produtos, dos mais simples aos mais avançados. Certo. Diante desse quadro que não é muito animador para o bolso, a recomendação prática parece ser direta, né? Ficar de olho nos preços no varejo quase que diariamente. Monitorar de perto. É. Se um SSD ou um kit de memória desejado aparecer com um preço que pareça razoável dentro desse novo normal, talvez seja o momento de agir, né? Pode ser a melhor estratégia. Esperar por uma promoção que talvez não venha ou que seja muito tímida pode acabar custando mais caro depois.
A janela de oportunidade para um bom negócio pode ser bem curta. Concordo totalmente. A vigilância e a agilidade na decisão podem ser cruciais para quem busca otimizar o orçamento de hardware nos próximos meses. Essa dica prática é importante no curto prazo. Perfeito. Acho que conseguimos mapear bem o cenário, né? Desde a demanda lá da IA até o impacto no preço final aqui na loja. Sim, acho que cobrimos os pontos centrais. Mas, sabe, olhando um pouco além do preço imediato, que vai afetar as compras de fim de ano, Sim. essa situação toda nos convida a uma reflexão talvez um pouco mais profunda. Manda. Se essa priorização massiva de recursos de produção de memória NAND e DRAM para servidores, data center e aplicações de IA, se isso se consolidar como a norma no longo prazo, O que parece provável, né? parece. Que tipo de impacto isso pode ter na inovação e na disponibilidade de hardware para a computação pessoal? Para o nosso uso do dia a dia? Boa pergunta. Será que a gente está caminhando para uma divisão ainda maior entre a tecnologia de ponta, aquela super avançada, que vai ser quase que exclusivamente canalizada para o mundo corporativo e de IA, e aquilo que efetivamente chega no nosso desktop ou notebook? Tipo um apartheid tecnológico entre data centers e usuários comuns? A cada segmento. É uma dinâmica para a gente observar com muita atenção nos próximos anos, sabe? Com certeza. Uma excelente provocação para a gente encerrar nossa análise de hoje. Fica aí essa reflexão sobre o futuro do hardware que a gente vai ter em mãos. Exato. Agradecemos a atenção de quem nos acompanhou nesta investigação sobre os preços da memória.